E aí galera, sejam bem-vindos a mais este analisador sobre o episódio 6 de WandaVision. Aqui a gente vai falar Wanda, não vai falar Wanda, porque a gente é das antigas. E é isso que... Que é estranho pra caramba falar Wanda, né? É. Wanda! Parece aquele carinha do Pra Ser Nossa lá. Wala! E hoje estou aqui com grandes amigos provenientes da vida e principalmente do Nerds de River, que a gente vai fazer um jabá de graça também pro Caducano Cadu lá daqui a pouco, que é o grande Alessandro Bob e o grande Vebs Jr. Muito obrigado por estarem conosco aqui novamente. E aproveitando que a gente passou da metade, eu vou fazer um recap breve aqui dos 5 primeiros episódios e depois passar pro Mano Vebs aqui pra um comentário cinematográfico da parada. Você tem lá no primeiro... Previously on WandaVision. Exatamente, coloca a vozinha da Elizabeth Olsen falando isso, né? Previously on WandaVision. No episódio 1 a gente teve, pelo menos, principalmente a Wanda, como se não soubesse por que eles vieram pra lá e tal. Mas eles ficaram, entre aspas, tranquilos quando o Visão passou meio que no teste lá de salvar o Sr. Hart, né? Aí a gente vai pro episódio 2, a Wanda tem um encontro lá tenso com a Dot, e ela é levada pra esse encontro tenso com a Dot por conta da Agnes. E, tipo, a Rambeau surge nesse episódio e fica amiga da Wanda e faz tudo lá, paradas mágicas e tal assim, pelas crianças, né? Tudo é feito pelas crianças, parece que é um ritual meio satânico a parada lá. E no final, as cores surgem junto com a gravidez da Wanda. Aí no episódio 3, a gente fica lá em meio aos momentos de perda de controle, que a Wanda começa a demonstrar ali o que ela tá meio que... A gente não sabe se é por causa da gravidez, se é por causa que tá ficando tensa parada pra ela mesma. Ela tem os bebês, que inicialmente eram um bebê, mas aí ela achou conveniente, ou então alguma coisa achou conveniente, na hora que o Visão apareceu, e deu o segundo bebê pra ela ali. Mas as pessoas já começam a questionar se tá tudo certo, questionar pro Visão. Que aí tem aquela cena lá do cara passando a motosserra ali no cercadinho e tal assim, né? E aí, é muito bizarro isso, né? Tá tudo ok? Tá tudo bem. Tá maravilhoso. Cerrando um muro. Ok. E aí o episódio encerra com a Rambeau sendo jogada pra fora do Rex, que a gente adotou esse nome aqui agora nas análises aqui, por causa da Darcy, que também aparece no episódio 4. E aí a gente tem a visão fora do Rex lá, o que a galera do Sword tá fazendo na história, como que a Rambeau foi parar lá dentro, a gente tem todo esse background, e o lance que Westview foi criado, não tinha lá, né? Tinha Eastview, e já dá alguma coisa assim, né? Porque geralmente seria Westview o View de Vila, não View de Visão, né? E isso já começa a ficar meio coisa assim. Meio coisa coisa de mineiro totalmente. Inclusive um abraço aí, regionalmente falando aqui. Meu cara. E aí a gente descobre que o pessoal dentro de Westview tá meio que refém da Wanda lá, em cima das coisas até que a Rambeau falou, né? E que demonstra que a Wanda, demonstra saber mais do que a gente achava que ela sabia do que tá acontecendo lá dentro, tá ligado? E o porquê que eles estão lá também demonstra, mas mostra não ter, tipo, um total controle sobre os poderes ali a hora que ela vê o Visão Zumbi. E aí a gente chega no episódio 5, que a Agnes demonstra um pouquinho, saber também um pouquinho a mais como a Wanda sabe ali, né? Tem aquela cena lá que fala, você quer que repete aqui? Ficou legal e tal, assim. Aí tem, tipo, toda uma parada que ela faz com os gêmeos lá e tal, assim. A gente não entende muito bem o que tá acontecendo, assim, mas que a Wanda, ela começa a demonstrar que ela tá mais perdida do que a gente achava que ela tava. Só que ela ainda segue forte, manipulando pra caralho a realidade. Lá a gente descobre o lance da roupa da Rambeau e tudo mais assim, que as coisas entram lá e a regra pra entrar lá é estar na mesma idade que a Wanda demonstra. E quando meio que ela perde o Porto Seguro do Visão, entra a figura do Pietro, da Fox, dentro da história, né, cara? Nesses primeiros 5 episódios, velho, a gente teve muita questão cinematográfica, assim, da história do cinema, assim, das sitcoms, principalmente, sendo demonstrada lá. O que você destaca dessa parte aí, cara? Destaco principalmente a homenagem que a série fez para a história da TV, quando você pensa em estética de TV. Então a gente teve ali 50, 60, foram os capítulos em preto e branco, e com isso trouxeram um pouco daquela inocência ainda
na década de 50 e 60. Você não tinha ainda uma certa malícia. Como a gente viu, até existiam roupas mais vintage. Então toda essa parte de estética que a gente tem, ela é obedecida não só pelo fator direção de arte, que é figurino, cenário, né? Mas também a tocada que a série tem. Né? Os assuntos são bobinhos, há uma inocência na parte 2, a animação na abertura, com toda vintage. Então é engraçado porque andei lendo algumas pessoas na época que diziam, né? Tipo, não, isso é muito chato. Poxa, será que toda hora revisitar o passado e entender? Porque a Marvel, hoje ela pode fazer isso. Construiu isso, né? Foram 3 fases de pancadaria com pouquíssimos momentos, assim, de contemplação e de experiência. E quando chega uma série que eles têm a capacidade de experimentar sem medo de influenciar numa bilheteria, série, então eles vão arriscar. Eu me lembro até que quando eu ouvi falar ser uma homenagem à história da TV, as décadas, eu falei, caramba, projeto ambicioso esse. O meio Marvel não é um meio de prospecção dessa maneira. É um meio de filminho de porrada, onde a molecada quer ver só porrada. Então eu fiquei sempre com o pé atrás do fandom estranhado. E estranhou, né? Não teve outra. Mas o fandom mais tóxico, né, cara? Não, Star Wars, né? Isso que eu ia falar, isso nada supera. Nada supera. Nada supera fã de Star Wars. Alguns reclamaram, mas é aquela coisa, na série, como era um episódio por década, 2 episódios no preto e branco não incomodou tanto, até porque o segundo brincou muito com a ideia da magia, né? Sim. Mago. Eu gostei, inclusive acho que eu tenho um carinho imenso pelo segundo, pela dualidade do que é o papel do cinema, o papel do mestre de cerimônia, essa coisa das piadinhas internas. Eu sou muito fã nos primeiros episódios com aquela coisa do tipo o chefe dizer que não senta com bolchevique. Pois é todo o fantasma da Guerra Fria. Quer dizer, a gente tem um universo tóxico e reaça, que é o nerd, e você tem diversos produtos jogando na cara do nerd toda hora. Olha, acho que você tá no lado errado da história. Até aquela coisa do tipo, o Norman é um comunista, tudo, né, assusta assim. É o fantasma da Guerra Fria que tá pairando de novo no mundo aí. E obviamente, qualquer um mais consciente sabe que essa guerra imaginária não existe. A chance do mundo virar comunista é zero. Não é porque a China tá se tornando protagonista do mundo que de repente o mundo vai virar comunista. Assim, tem que ser muito retardado mental, na boa. Tem que ter um problema na glândula. Nossa, tem que ter um problema na glândula pituitária, faz a pessoa crescer em proporções enormes e o cérebro ficar do tamanho de uma azeitona. Não tem cabimento achar que o comunismo vai chegar, né? A gente tá no auge do globalismo e capitalismo. Não, comunismo, se foder. Ele está chegando na nossa porta e não sei ficar umas neuroses. As neuroses de retardado. Mas até interessante esse contexto histórico que o Vebs deu aqui, porque o episódio 6 já chega nos anos 90, né? E os anos 90, assim, digamos que foi um momento mais pacífico das questões de guerra política nesse aspecto, assim. A gente teve um episódio que, vamos colocar assim, o atrito ficou mais interno dele ali, na história, né? Começando pela referência direta ali a Malcolm in the Middle, né? Que vai desde a quebra da quarta parede lá dos filhos da Wanda, falando com a câmera, até a abertura bizarra lá. Tinha também o filho mais perdidaço lá, mais velho assim, né? O cara meio que fracassado, que era o Pietro ali, né? E a mãe, que era a pessoa que resolvia tudo, e o pai também, tipo, totalmente off, tentando resolver os rolês dele. A referência a Malcolm não se resumiu apenas à abertura estética. Então teve esses pequenos traços, assim, pra você abordar da série, assim, pra fazer essa referência. Eu achei interessante eles escolherem justamente essa série, cara, que tinha tanta série nos anos 90 pra eles escolherem, eles foram na série mais infantil. Acho, talvez por causa de ter criança, né? Acho até por causa da criança ser protagonista também, né? Sim. E meio que mostrando que você pode ver que acho que a
Acaba até sendo o único episódio que você vê que a Wanda não tem controle, né? Uhum. E fica a musiquinha lá, sobrevivência, sobrevivência. E o final dela assim, e sem saber quem vai chegar. Mano, é muito bizarro, mano. É muito bizarro. Coisa que eu digo, assim, quer dizer, o fanboy, ele vai ficar procurando os fanservices na série que existe, mas além do fanservice, existe um monte de coisinhas ali escondidas, né? Sim. Sobre o que a Wanda sobrevive, porque a Wanda tá sobrevivendo, ela criou um mundo lá que ela tá sobrevivendo, né? É uma grande mentira. E a série, quando tem abertura, propaganda, né, no meio, é tudo pra referenciar. É tudo ao redor, é um mundo umbigo da Wanda. Sim. Então tem hora que ele vai ficar fazendo mais um serviço debruçado pra Wanda do que um serviço debruçado pro fã de histórias em quadrinhos. É. Que era uma coisa que há tempo que deveria estar ocorrendo, né? Sim. E até falando da Wanda, a fantasia que a Wanda usa, né? Entre aspas, é uma vidente socoviana, que é total referência. É total referência ao uniforme das HQs dela, né? Já divulgou várias vezes isso. E só que tem um detalhe que eu andei vendo ontem, assim, nos posters divulgados, o pessoal vai estar vendo na tela, que, cara, ela vai adotar maiô de uniforme agora. Não digo com aquele maiô igualzinho os quadrinhos, mas você vê, assim, tipo, tem uma foto que tem um uniforme diferente do que ela usava, mas que os braços estão cortados e tem uma luva, tá ligado? Então, tipo assim, essa parte, assim, tá meio que normal. E tem outro que o abdômen tá mostrando, assim, fazendo, tipo, um V, assim, semelhante igual se tivesse um maiô. Talvez esse uniforme entre nos próximos episódios como a, sei lá, Evil Wanda, ou então uma revelação efetiva da Feiticeira Escarlate dentro do MCU e tal, porque a gente falou isso no último episódio, né? O nome Feiticeira Escarlate é usado só por a gente, né? Só fora. A Marvel usou em pôster e tal assim, mas dentro do MCU não foi dito Feiticeira Escarlate ainda. Daquele uniforme da final da Guerra Civil? A estética é a mesma, só que o formato é meio diferente, né? Deve ser bem diferente, a hora que abrir tela grande assim e tal, assim, pra ver como que é o uniforme e tal. Mas o estilo é o mesmo, só que o desenho vai ser diferente. E falando em uniforme, né, cara, você tem o Visão, que é um lutador mexicano, né, de luta livre, né, segundo o que falou ali. É All-Star, né? Mas que é totalmente referencial aos quadrinhos também, aquela lá. E é muito mais, vamos colocar assim, pra demonstrar como que é caricato, como foi caricato essa fase dos anos... do quadrinho em geral, tal, assim, em relação a agora, que a galera fala, mas o uniforme não tá igual ao da HQ. Esse episódio que serviu pra demonstrar que alguns uniformes, de fato, não tem que ser igual ao da HQ, cara, que fica uma bosta. Eu lembro do primeiro X-Men lá do Bryan Singer, né, que o Ciclope vira pro Wolverine e fala assim, alguma coisa da roupa dele, você queria o quê? O colã amarelo? Genial, piada. E aí, boa. Aí, né, cara, você tem lá o Tom e o Pietro fazendo um uniforme também referenciado ao Pietro dos quadrinhos, né? Sabe-se lá de onde saiu esse Pietro. É o cabelo. Até a pontinha do cabelo, assim, foi muito foda. Já que falei do Wolverine, né? Mesmo cabelo meio Wolverine. E só pra gente fechar esse quesito fantasias aqui, na hora que eles vão flashback lá, a Wanda e o Pietro estão fantasiados de Viúva Negra e Nick Fury, né, cara? E é tenebroso essa parte. Sim. E eu acho que é a partir daí que começa a desenrolar. Você lembra como a gente fala, como é que era, alguma parada Halloween assim? em Sokovia, né, cara? Primeiro quem... Sokovia é europeu ali, mas tem Halloween, né, cara? Que parece uma senhora dando um peixe, assim, olha, não sei o quê. É uma cena muito rápida, mas é uma cena que começa a descardear exatamente a desconfiança da Wanda em relação ao Pietro o episódio inteiro. Sim. E ela fala assim, peraí, eu não lembro disso. Ele, não, você é a gêmea tapada, ele fala uma brincadeira, assim. E aí você tem essa parte que não é só a Wanda com o Pietro brigando, mas a Wanda e o Visão também. E, tipo, a gente fica a impressão, né, que a Wanda com o Visão falaram um pouco sobre o Pietro. Só que lá na frente vai descobrir por que, entre aspas, o Visão sabe tão pouco sobre o Pietro, porque ele sabe tão pouco sobre tudo, né, cara? Só que isso tudo faz vamos colocar assim, fez o Visão ficar com uma pulga atrás da orelha, desde os acontecimentos do último episódio, né? E aí ele vai na sua jornada de segurança meio que sozinho.
isso no começo do episódio também já é colocado, acho que o Tommy que comenta. Que ele fala assim, meus pais estão brigados e tal, não sei o que. Que são diferentes, é que eles estão diferentes nos últimos dias, alguma coisa assim. Então ele já dá essa, tipo, ele dá toda, acho que o começo do episódio é todo o que vai rolar. Que na verdade é o que acontecia exatamente no Malcolm, né? Sempre tinha o começo e tal, não sei o que, da piadinha, que você vai assim, beleza, isso aqui vai ser o que vai rolar nesse episódio, assim, sabe? E só pra gente terminar de fechar essa parte, eu vi uma coisa muito engraçada que eu não sei se é uma tatuagem do Evan Peters ou se é uma referência, o Pietro tem tatuado mãe no braço. Tá escrito Mom, assim, numa letra meio... bem que as tatuagens cagadas dos anos 90, Alessandro. Tá ligado? Sim. Aquele que você pega seu amigo lá e faz tipo, eu quero ser cobaia. Cara, o que você quer tatuar? Mãe? Caga. Eu, tipo, puta, é verdade. Eu lembro que eu reparei na tatuagem, mas eu não li o que era. Eu tava mais preocupado em ver o que os caras estavam. O que os moleques estavam tomando aquela hora que eles dão um shot de refrigerante lá. Mas a gente vai pra fora do Rex. A gente tem lá a Rambo, o Wu e a Darcy, vamos colocar assim, entrando em atrito com o Hayward lá no Sword. Porque a Rambo, por um lado, acredita que a Wanda ela pode ser meio que vítima ali, que começar a resolver o problema da Wanda tem que ser dialogando com a Wanda. E o Hayward quer sentar o pau ali, quer quebrar tudo lá e foda-se, tá ligado? Por causa da parada que tinha acabado de acontecer, de ela ameaçar o Hayward por ter jogado o drone lá dentro. E aí eles começam a discutir, e o Hayward joga meio que sujo com a Rambo, fala que eu sei do lance que você tem com a Capitã Marvel. Tipo assim, jogando meio que uma direta nela. E além Sabe uma coisa que é engraçada nessa cena, cara? Que eu até foi que a gente até bateu. Tava conversando isso até na live do Cadu, que a gente fez depois do episódio. E se esse cara for um Skrull, velho? Não duvido. Porque o jeito. Porque. É engraçado porque assim, a gente vê a construção de alguns personagens muito interessantes, que nem, por exemplo, a Monica Rambeau tá muito boa o jeito que esses caras estão construindo ela, sabe? Você vê as atitudes dela, você vê algumas coisas que ela vai meio que fazendo, você fala assim, cara, ele tá da hora acompanhar. Tipo, você acaba meio que tendo aquela simpatia pela personagem, sabe? Sim. Agora, tá sendo uma coisa meio estranha, porque assim, toda vez que a gente vê desculpa, eu esqueci o nome do general. Hayward. Mas toda vez que a gente vê o Hayward, por exemplo, tipo, falando alguma coisa, é muito caricato, tá ligado? É muito... É uma coisa meio que forçada, ele destoa muito, assim. Destoa demais, eu concordo. Aí eu pensava assim, mano, será que é por causa do ator, cara? Não deve ser o ator. Não, é propósito. Aí é proposital. É uma série minuciosa, né, cara? É proposital. Sim. É uma série que trabalha com detalhes, e pelo fato dela trabalhar com detalhes, ela não ia deixar escapar um Exatamente. ator. Aí eu falei, e caberia muito bem se o cara virar um Skrull, tá ligado? Fala assim, pô, não, mas na verdade tudo ele já sabia. Quando ele fala, até mais quando ele fala assim, olha, se da sua relação com a Capitã Marvel, por exemplo, eu falo assim, mano, pra o jeito de ser forçado, de falar algumas coisas, de tomar umas atitudes, eu falo assim, mano, tá muito parecendo que é tipo um Skrull, e já que vai ter essa ambiência, de toda essa questão da invasão Skrull que os caras têm que fazer, a invasão secreta com a L4, se colocando um Skrull ali, um Skrull aqui, por que não? E já fica muito louco. É só complementando rapidinho, Alessandro. Fica muito louco porque a gente acaba a fase 3, a última cena da fase 3, aquele pós-crédito do Homem-Aranha, com os Skrull trabalhando junto com o Nick Fury e a Carol Danvers, né? Então, tipo assim, negócio, vamos colocar assim, começa uma nova Hydra dentro de uma nova SHIELD, né, cara? Se você for pensar, você pode ver o comportamento do próprio... Quando a gente pegar o filme do Homem-Aranha mesmo, como é que o Nick Fury e a Maria Hill se comportavam o filme inteiro? Até metade você não percebe, mas na metade pra frente começa a ficar muito esquisito, assim, né, cara? Aí você fala assim, mas não é um comportamento normal do Nick Fury a fazer algumas coisas, entendeu? E tá muito igual a esse cara, tá ligado? Uhum. Maria Hill, velho. Que mulher linda. O pessoal paga um pau na Scarlett não à toa, mas a Maria Hill é uma baita atriz de beleza, né, cara? A Cobie Smulders, né? Eu tenho ela no meu coração, porque a Robin é meu personagem favorito de How I Met Your Mother. Então, todo mundo gosta da Robin. Aquela coisa. Everybody loves Robin. Tá todo mundo tem uma Robin na sua vida. Eu sei disso muito bem. Mas eu acho que tá muito parecido, assim, essas coisas, tá ligado? Mas, cara, tem um gancho, e é até interessante, assim,
a gente voltar nessa parte aqui, até pra se a gente seguir com a análise do episódio, que é o lance do blip. Eu até queria uma visão do Veb sobre isso. Por que eu falo? Que o Hayward, ele usa a questão do blip como uma justificativa pra você ser mais realista. Por conta que ele vira pra Rambo e fala assim: você não viveu o blip, você não sabe o que é, você ainda tem esperança do mundo. Você não sabe como foi difícil segurar a ponta das coisas até aqui. E, cara, é mais um reflexo do que o Thanos fez e que provavelmente vai ser muito explorado nesse MCU ainda, que é o período de blip. Eu já falei em alguns episódios, a galera fala de blip, a gente não tem uma noção mais ou menos. Mas o blip vai desde o estalo do Thanos em Wakanda, os 5 anos. É o maior exemplo do nosso blip. Né? Até tem um vídeo que eu vou colocar no link aqui nos cantos aqui, que foi que eu fiz isso ano passado, falando da analogia do Vingadores Ultimato com o coronavírus. Mas o blip, cara, ele vai desde o estalo do Thanos em Wakanda até o estalo do Tony, 5 anos depois, na batalha final lá, tá ligado? Então, assim, tem esse gap socioeconômico, político e o cacete que ninguém sabe ainda, né, cara? O que você tá achando dessa exploração do blip, Vebs, no MCU? Quanto mais se fala do blip, mais eu gosto, né? Embora muita gente... Volto à questão do WandaVision capítulo 1 e 2 que ninguém gosta, com a questão do blip do Ultimato que ninguém gosta, né? Quando eu falo de blip, não, essa parte é mó chata, o filme dá uma caída. O filme dá uma caída, mas é onde ele ganha mais escopo, cara, porque é a melhor explicação possível do que aconteceu quando os heróis sumiram, né? Eu acho que uma coisa que eu não estava preparado para ver num filme como o Ultimato e vi é um Capitão América numa roda de grupo de autoajuda, cara. O grande Capitão América numa rodinha de grupo de autoajuda quebra um pouco aquelas expectativas. Você vê que todos ali sofreram, essa coisa da Viúva Negra chorar nos cantos e não ver saída. Aí entra uma das grandes lições que uma saga como essa, de 21 filmes, 22, deixaram pra gente, que é o quê? Lembra quando a gente estava vendo essa geração nova entrar e a gente falava que essa era uma geração que não sabia ouvir não, que não sabia perder? Sim. Não, agora eles têm na geração deles uma série de filmes que tem uma parte que quando os heróis perdem o dano é grande, cara, né? O blip, ele é a personificação de quando o herói perde e como isso reflete na sociedade, como isso traz para nós esse compromisso de superação, porque ou você supera da melhor maneira, ou você vai ficar deprê pro resto da vida, assim, né? Derrotado, um loser. Então eu gosto de ver que a galera retoma. Tanto que assim, esse retorno da Rambo do pó, né? Do farofeira lá para humano e todo mundo voltando no hospital, é uma das cenas que mais me marcou no universo Marvel. Numa série, né? Eu fiquei muito feliz de ver que eles retomaram pelo blip. É um flashback do retorno do blip. E depois ela tentando resolver. E outra, né? O que dá a impressão que quando o Hayward é difícil mesmo. Fala. Hayward. Hadouken! Quando ele fala do blip, o que dá a impressão é que nesses 5 anos de blip ele adquiriu uma malícia de ódio pelos heróis, talvez pensando que eles tenham raiva. Isso se não for Skrull mesmo, porque isso faz todo sentido, viu, Bob? Sim. Faz todo sentido. Sim. Mas assim, ele pode... Sabe quando você joga pra uma personagem uma coisa que não pode questionar? E joga meio que jogado, assim? É uma forma muito, gratuita. E, então, acho que, por isso que eu tô falando, a forma do comportamento dele tá muito nisso, né? Então, toda vez que até quando o jeito que ele fala do blip mesmo, você fala assim, mano, mas peraí, mano, você não vê, nenhum... A gente não chegou a ver, na hora que já teve algumas coisas assim, ninguém jogando na cara dessa forma, tá ligado? Você não tava aqui, então você não pode falar, tá ligado? Com certeza. E ela, como ela não sofreu os danos do blip, a Rambo, ela ainda é aquela mulher que tem a herança da mãe, da Carol Danvers, do tipo, não, a gente tem que consertar, não, a Wanda, a gente tem que ajudar ela.
a Wanda está precisando de ajuda, ela não tá aqui como vilã, você não tá entendendo. E o cara fica com raiva. Então, quer dizer, essa persistência dele de quase tomar um solavanco da Wanda por causa do drone, e ainda assim insistir em querer matar ela, um cara que não existe assim, não é humano não, né? Pois é. Sabendo das consequências. Mas aí é só, tá fechando essa parte, a Darcy com o e a Rambeau são meio que presos, mas escapam, como sempre, né, acontece e tal. E só que... são expulsos, né, não foram presos. Mas que eles deram... Assim, tipo, vamos embora, mas é aquela corridinha do Didi pela direita, tá ligado? Aí, né, cara, eles meio que escapam lá e tem aquela parada do firewall, só que, antes de voltar nessa parte ainda, eu vou dar o destaque de uma coisa que, quando tá mostrando o Rex agora de fora, a gente tá vendo muito mais vermelho na proteção do Rex ali, ou seja, tá tendo muito mais manipulação de poder da Wanda na ela ativa. Ali. Mas no episódio, quando ela volta, ela ativa. Então, essa é uma coisa que a gente não sabia o que é esse vermelho que ela colocou o plus, né? Porque na primeira... tudo leva a crer que é o poder dela, né? Então, mas ela que deu up, porque assim, lembra quando ela vai lá fora pra avisar pra galera, mano, não deixa meu saco e volta? Quando ela volta, ela faz a questão de fazer uma parada que fica, aí sim, fica toda a parte do Rex toda mais vermelho, a partir dela. Só que ninguém sabe o que seria o que o vermelho faz, no caso, né? Por que tem esse, sei lá, o cara ia entrar a dissolver, tá ligado? Sei lá. A gente vai falar mais daqui a pouquinho, ao decorrer do episódio. Porque dentro do Rex, vocês lembram que no final do episódio passado, o Visão falou, mas não tem criança aqui. Agora tem criança pra cacete dentro do Rex. Né? Tipo assim, foda-se, vou meter... Se quiser, aumenta até o Maracanã aqui dentro. E agora, tipo assim, tendo o Halloween lá comendo solto, e a Wanda querendo entender, questionando o Pietro, assim... Como é que ele veio parar aqui? Por que ele tá com essa aparência e tudo mais? E o Pietro se esquivando, meio que jogando contra ela, assim, né, cara? E você? Por que você tá sem esse sotaque e tudo mais? E o Pietro, foda-se, né? Tá tocando zaralho, divertindo, tá estimulando. E o da hora foi o Pietro falando, por que você perdeu o sotaque? Mas você perdeu o seu? Tipo, irmão birrento, tá ligado? Tipo, você pode, eu também posso. Foda-se. E até um ponto destacado pelo Roberto no último episódio, né? Dentro eles estão sem sotaque. Mas quando a Wanda foi lá fora, ela tava full Sokovia falando, né, cara? Tipo, falando tudo lulado desse jeito. Porque é meio que a realidade lá dentro que tá sem sotaque, né? Mas aí, o Pietro tá com a molecada lá quebrando as abóboras, lá roubando os doces e tudo mais. E tem uma cena que a Wanda pergunta pro Herb sobre o Visão. E fala que, não, hoje não é rota do Visão. E ela já fica meio... acha estranho isso, né, cara? E aí o Herb vira pra ela, cara, e fala tipo um negocinho, tá tudo bem, Wanda? Você quer que eu mude alguma coisa aqui? Você tá te incomodando e tal? E ela fala que não, mas ela fica sem entender, cara. Então, assim, o personagem do Herb, ele... eu acho que ainda não acabou, ele não é só um refém ali, cara. Eu acho que ele tem mais alguma coisa a mais, Então, eu acho, foi o que eu acho que até comentei, não sei se foi com vocês, mas não sei, a gente fala tanto dessa série pra tantas pessoas que a gente não sabe um pouquinho mais tá falando das coisas. Eu acho que, querendo ou não, você pega o Hubble, você pega a Agnes e alguns personagens também, eu acho que faz uma parte de alguma organização, sei lá, alguma parada relacionada às bruxas e Caramba 4, assim, que sabe de algumas coisas e estão lá querendo um pouco do poder da Wanda pra uma determinada parada, tá ligado? Sim. Que eu acho que a Wanda desenvolve uma chave pra um acesso a uma coisa maior, tá ligado? Então, acho sempre que querendo meio que sempre agradar, tipo, sabe o que tá acontecendo, tem a noção do que tá acontecendo. Porque, mano, a gente viu que a Agnes fez a mesma coisa no episódio passado e você viu falando a mesma coisa. E sendo que os dois já estavam conversando sobre também o que aconteceu com a Monica Rambeau antes, tá ligado? E o cara tava cortando o muro de um jeito muito normal. Então. É verdade. Sabe aquelas coisas, assim, um comportamento que você fala assim, velho, você sabe, velho, você não é à toa. E o mais doido é que, tipo assim, diferente da Agnes, o Herb foi identificado no episódio anterior, né, cara, o episódio 4 lá. Tem uma identificação que vai estar passando na tela, porque eu não lembro o nome dele, mas ele tem um nome, tá ligado? Então, assim, ele, teoricamente, se for o cara no meio da bagunça aí, ele é um cara que meio que foi consciente pra loucura, né? Mas sabe aqueles malucos que, beleza, abraça uma causa de algum, sei lá, alguma pessoa de culto, sei lá, e tal, um guru e tal, e vai lá e faz, entendeu?
Isso é maluquice, mano. Aquela coisa, desculpa, gente, eu não quero ser algum tipo de preconceito, mas americano pra doideira é 2 segundos, tá ligado? É verdade. Que ou não? Já que a Capitã Marvel adquiriu os poderes dela, conforme a própria Darcy falou, com a explosão do Tesseract lá, né, que refletiu na Danvers e ela adquiriu o poder, existe alguma probabilidade remota da Wanda ter ampliado seus poderes na hora de manipular a joia? Velho. Calma. Velho. Tocou num ponto. Cara, isso abre um precedente. Porque esse caso, tipo assim, a gente tá falando Wanda, Dinastia M, tudo mais, tal. A Wanda tá com 4.000 reféns dentro daquela porra. E agora mais, né? Porque ela engoliu a Sword lá pra dentro também. E assim... Transformou em palhaço. Olha que da hora. Ele transformou em circo, né? O helicóptero virou balão e o cacete e tal assim. E aí você toca nesse ponto, e a gente lembra uma coisa que vai... Vou até adiantar esse pedacinho antes de falar do comercial, que era a próxima coisa que eu ia falar. Que assim, a Darcy, ela, escondida com o Wu e a Rambeau, encontra lá os registros dos arquivos do Hayward lá, o Protocolo Catarata, seja lá por que tem esse nome. Mas ela vê no protocolo, acho que até antes do protocolo, vê nos dados da Sword, que a Rambeau tá super alterada e que a Rambeau foi reconstruída 2 vezes a nível molecular. E o que aconteceu com a Rambeau? Ela entrou e saiu do Rex. Então, assim, pelo fato de ela ter entrado e saído do Rex, já mudou toda a estrutura molecular dela 2 vezes. E aí que a galera começa a ver que ela pode virar Photon a partir disso. Se aconteceu com ela, cara, por que não pode acontecer com as 4.000 pessoas lá dentro? E se aconteceu com as 4.000 pessoas lá dentro, os filhos dessas 4.000 pessoas, ao longo do tempo, não podem desenvolver mutações, Alessandro? Então, mas se for pensar que assim, ninguém tem... Uma coisa é que a gente não sabe como foi criado o Rex ainda, né? Tipo, se surgiu, tipo... Aquela coisa, se a galera já tava lá dentro, surgiu e beleza, foi passando as coisas. Porque assim, a Monica Rambeau foi a única que de fato transitou ali. É meio que aconteceu agora com a galera da Sword inteira que foi engolida pela Doma agora também, né? Uhum. A gente não foi tipo, especificado isso. Até, mas, tecnicamente, sim, teríamos, mano, praticamente os X-Men lá dentro agora. Então, isso que eu tô falando, porque... Mas... Até a gente fala, uma vez eu chamei uma vez não, foi semana passada, eu chamei o Vebs pra trocar ideia no inbox lá, e tipo assim, cara, será que a Marvel é genial a esse ponto mesmo? Será que os ganchos que ela pega, assim, das coisas que... Assim, uma ponta solta lá na puta que pariu, virou uma mega história aqui na frente e tal, assim. Será que isso é pensado? Isso aqui é um exemplo disso, tá ligado? Porque, tipo assim, tá perfeito, já tem um cenário pronto pra você surgir X-Men aqui, tá ligado? Tipo assim, você coloca lá 4.000 pessoas dentro de um negócio que muda molecularmente elas, e aí quando vê lá na frente, quando acabar a história de WandaVision, esse pessoal vai viver suas vidas normais e tal, assim. E pode muito bem ou essas pessoas, ou os filhos dessas pessoas, começarem a nascer com poderes, mutações diferentes, e aí você tá perfeito pra você trazer a desculpa pra colocar X-Men no MCU, tá ligado? Então, tipo assim... porque assim, uma viagem muito grande seria o quê? Que beleza, quando a Mônica passou 2 vezes, ela não tinha ativado a redoma vermelha lá. Sim. Entendeu? Então, tipo, a gente não sabe como foi criado o negócio, e você viu que ela entrou lá e tal, e aí teve sim, essas 2 partes já foi expulsa e ela é 4. E depois que ela ativou o negócio vermelho lá, aí deu uma segurada no qual ela consegue ampliar se as pessoas mudarem. Não sei. É que eu falo, é um nível muito de detalhe, foi que o Fábio estava falando, é um nível muito de detalhe, cara, que se os caras pensaram até nisso, de tipo, beleza, pode ampliar, mas sem mudar ninguém. E quem tava lá dentro, lá, quando ela criou, tipo, sei lá, imagina um bolo de formiga dentro lá, você vai lá e põe uma caixa em volta. Beleza, mas ninguém passou a caixa pra saber, tá ligado? Pelo menos a única pessoa, aliás, tem 2 pessoas que passaram pelo negócio, que é o cara do esgoto e que o cara do esgoto sumiu. É que nunca mais voltou, como diria Tim Maia. E a Mônica foi a única... Ali foi os 2 únicos personagens que passaram, assim. Só que o cara ficou e que não sabe o que aconteceu com o cara, que pode até ser o Pietro, dependendo do que for. Não é.
Que não, por favor, não seja. E. É o Mephisto! É o Mephisto! Nossa. Cara, Verdade. eu ainda acho, mas tem uma coisa que eu ainda acho sobre isso. Vamos tocar o episódio. Mas vamos tocar, depois eu falo sobre isso. Mas antes de tocar o episódio, vou pedir pro cara espectador aí curtir, compartilhar, favoritar, clicar no sininho e se inscrever no analisador. Comenta aqui embaixo as dúvidas que você tem, tá ligado? Vem trocar com a gente essa ideia, assim, a gente sempre conversa e tal, sempre discute isso. A gente discute no privado, não vai discutir com você, cara. Então comenta aqui embaixo se tiver de dúvida desses episódios maravilhosos. Inclusive com os amigos maravilhosos que eu tenho aqui, e fazer um jabá pra ele lá do Caducando, que dentro do Caducando tem o Nerds de Rivia, onde essa galera sempre tá lá e tal, trocando ideia, praticamente semanal agora, né, falando de WandaVision, assim como a gente tá fazendo, só que o Cadu faz um pouquinho mais cedo. Então dá um salve pro Caduzão lá, tem o link na descrição aí do Caducando no YouTube, no roxinho, no azulzinho, em todos os lugares, até no feedzinho de podcastzinho, né? Porque a gente tem que falar assim, senão o YouTube derruba o vídeo da gente. Mas além disso, nossos amigos têm seus trabalhos aqui, como, por exemplo, os altos sons que o Alessandro faz com o Daga e o Balsamic, né, Alessandro? Só sonzeira aí, rock de primeira aí, então a gente tá meio que numa... Esse ano teremos novidades. Muita coisa surgindo aí, então fiquem ligados. Eu até convido a todo mundo a seguir Daga. Só procurar Daga Online ou Daga BR, você acha a gente. Ou Balsamic também, banda Balsamic com K no final mudo. E, cara, rock, velho. Rock brasileiro. Rock, os caras falam que estão morrendo, mas não morrem, não. Tá aí, morre nunca, forte. Morre nunca, pô. É. Como diria o Julinho Davant, Champions Never Die. Inclusive, Inclusive, falando em uma esperança que nunca morre, a gente tem aqui, diretamente do Vozes da Força e da Sociedade Jedi, meu grande amigo Vebs Jr. Rock and roll. Vai fazer jabá, não? Vai fazer jabá, não? Eu vou, claro. Eu ia complementar agora. A Sociedade Jedi é um site de notícias diárias sobre a saga Star Wars. Passamos aí, enfrentamos um período turbulento com a demissão da Gina Carano, coisa que as pessoas não entendem quando alguém fica forçando a barra. É aquele velha história, né? Sempre tem os bulinadores, aí o cara bulina, o dia que o moleque revolta e dá um couro no cara que bulina, não, você tem que defender o cara porque ele encher o saco dele, né? Que foi o que aconteceu, a Gina encheu o saco de todo mundo, uma hora estoura o saco e... Um amigo meu até comentou que acha que ela já tinha sido mandada embora, mas não tinha revelado ainda. Né? Porque demorou pra sair o pronunciamento oficial. Mas enfim, são essas novelas de Star Wars que faz a gente analisar como o fandom de Star Wars realmente é tóxico, como a gente falou no começo do programa, né? Tem muita gente aí do lado errado da história. Pois é. Falar, já que vocês falaram também, além do Sociedade do Voz da Força, amanhã eu e o JP estaremos com o João Jedi. Opa, brothersaço. Estaremos com o João Jedi, mais um que merece abraço, debatendo sobre High Republic, que saíram os livros da High Republic. Né, para quem não leu e sabe que não vai sair no Brasil, vai lá no site dos tradutores dos Reels que tem lá o EPUB. E, gente, que coisa linda, cara. Mas voltando ao episódio aqui, galera, a gente tem aquele comercial do Yo Magic, que mostra, você está vendo na foto, tem uma criança perdida numa ilha envolta de tubarões, e aí aparece um tubarão amigão e dá um danoninho pra ela, mas ela não consegue abrir o danoninho e morre. Eu já vi o Alessandro falando lá no Cadu. Já vi o Alessandro falando lá no Cadu lá que, pô, ele tem mó medo de coisa de massinha, né, cara? E ficou bizarro pra caralho aquele negócio mesmo lá. Nossa, eu tenho uma aflição desses motion, dessas coisas assim, tá ligado? Essas animações, me dá uns... Assim, é que eu nunca gostei, sabe quando tinha até um perfil lá no Instagram chamado Photoshop Bizarro, alguma coisa assim. Que é os caras que fazem uns Photoshop meio estranho, quando você vê o cara tem 3 braços e tem umas coisas meio que... Sei qual assim. Que eu bate foto rápido, assim, pega as fotos tudo junto. Isso. Aí o cara vai recortar, o cara esquece de cortar, tipo, a pessoa que tá atrás do personagem principal, aí quando você vê o cara tem 3 pernas. Então, assim, tem algumas coisas assim que eu fico meio assim, dá uma sensação. Paniquito. Assim.
Perturbado. Fico perturbado. Aí o que acontece? Mano, massinha, cara, essas coisas assim, mano, meu Deus, velho. Eu até falei, eu vou falar até rápido. Que nem, por exemplo, eu adoro o filme Moonwalker. Eu adoro Moonwalker, cara. É muito foda. Mas eu lembro que meu trauma foi exatamente na parte que o Michael Jackson vira massinha, aquele coelho, assim, ó. Do Speed Motion lá no Speed. Isso. Aí você vê tipo os policiais tudo com aqueles cabeção, umas coisas meio estranhas. Aí eu... A culpa foi sua, Michael Jackson, pelo Moonwalker. Eu gosto do filme. Não tem sentido nenhum o filme. A gente sabe que não tem sentido, mas essa parte me traumatizou. Porque foi a primeira vez que eu vi essa merda. Tô ligado. mas, cara, o Yo Médico, falando em trauma, até quando eu chamei o Veps, eu falei assim, pô, cara, mas eu, por exemplo, eu não entendi nada do comercial. Eu falei, Veps, fica tranquilo que ninguém entendeu. Mas o lance do comercial, até o Cadu comentou ontem lá no vídeo dele, é que pode ser que o Yo Magic pode ser sua mágica, né? E, entre aspas, aquilo lá seria uma analogia que pra Wanda conseguir ter uma vida mais tranquila, ela teria que liberar a mágica de dentro do potinho de Danoninho, que é o Rex ali, sei lá, pro mundo inteiro. E a gente meio que pode ser que isso vai estar acontecendo e vai falar mais ao decorrer do episódio. Porque aí você tem, logo depois disso, o Pietro questionando a desconfiança da Wanda novamente, né? Porque ele disse que voltou porque ele ouviu um chamado dela. Que ele só se lembra dele tá morto em Era de Ultron e tá voltando ali, tá ligado? Isso foi o que o Pietro, que eu já tô falando várias vezes aqui, eu não sei se é o mesmo Pietro que a gente viu lá em Era de Ultron, tá dizendo. Não é! Também acho, mas enfim. Mas ele põe... Demônio! Mas o Pietro é importante porque ele põe o Tommy pra correr, né, cara? E aí o Tommy descobre que ele é o Celery, né? Ele tem uns poderzinhos agora que ele corre que nem o tio dele corre, né? E, tipo, não tem nem... Pra falar dos poderes do Celery, ele é um copy-paste do Mercúrio, né, cara? Sim. Não tem muito o que falar. Só o Billy que é um pouquinho diferente, mas depois a gente fala dele, né? Não, o pior é que tá no grande foda-se, né? Todo mundo, ele tá usando. Todos estão usando os poderes na rua e dane-se. Não, agora. Agora, tipo assim, o que antes ela tinha preocupação de usar isso na casa, não, agora não. Pode usar. Vai lá, corre aí, mas leva seu irmão. Porra. É tipo assim, vai, usa mesmo. Só não vai até a Avenida Eles lá, que daqui a pouco a gente vai falar por quê. Mas assim, a gente até comentou que logo depois disso vem a parte lá que o Hayward coloca eles pra correr e a Darcy acha lá tipo, os dados ali mostrando que a Sword tá monitorando o Visão e as pessoas que estão dentro do Rex por cima ali, né? E não é bem nessa parte, mas eu vou falar isso aqui porque a gente até mencionou lá atrás. A Rambeau, nesse momento, ela vai encontrar o The Guy pra conseguir voltar pro Rex, porque ela tá nem aí se mudar ela molecularmente novamente. E aí a gente tem a confusão, né, que não sei se vai acontecer que nem no Mandalorian, que eles apagaram o cara lá que tava aparecendo dentro da instalação do Império lá. Mas assim, no legendado ficou o Rambeau falando, o meu cara nas montanhas. A voz dela falava The Guy. E no dublado ficou a minha amiga nas colinas. Então assim, qual que é a verdade daqui? A gente não sabe, mas vai ter, cara, provavelmente uma terceira pessoa nessa história. A gente não sabe se é um homem, se é uma mulher, provavelmente é um cara. Mas assim, quem que pode ser esse cara? Quem que você chuta, Alessandro, que pode ser esse cara que vai aparecer do nada? Cara, isso que é o foda, eu não sei, velho. Eu tava pensando, tipo, botando, tipo assim, mano, quem que teria um conhecimento, alguma coisa assim, que já foi apresentado, que não foi apresentado e tal, não sei o quê, pra mexer com moléculas e afins, assim. Cara, não sei, talvez alguma coisa com Homem-Formiga? Não sei. De construir coisas e fazer coisas que passarem por moléculas e X, Y, Z. Não sei, acho que é o único vivo que eu colocaria, tá ligado? Sim. O Hank Pym, não. Sim. Coisa. O Scott, ele sabe? Ele deve estar. Não o Scott, tipo, o Hank Pym isso, sabe? Ele deve estar curtindo a família, né? Ainda mais agora que tem uma filha nova, né? Então. Então, acho que tá lá na outra coisa, tipo, porque o Hank Pym é o único meio que, sei lá, poderia estar nisso. Algum Vingador, tipo, só pra aparecer e falar assim, caralho, olha que apareceu pra virar o Trend Topics e tudo mais, tá ligado? Você tem algum chute, velho? Agora, não sei.
Na verdade, agora que vocês estão falando que eu tô pensando nisso, né? Eu achei que, até acabei esquecendo de ver, eu achei que o carro ia ser engolido pelo hexágono lá, mas não foi. Então, na hora que o carro não foi, eu esqueci de me ater a esse detalhe e falar, então quem será? Porque se o carro escapou do hexágono, do Rex, capaz que ele vai chegar em alguém. Aí eu esqueci de pensar nisso. Mas, pô... porque nos trailers já aparece já um carro batendo na coisa, né? Uhum. Mas aí quem que teria tecnologia pra fazer esse carro? Eu não, sei lá, se botar algum personagem novo do MCU aí, eu falei, caralho, vai ser uma coragem, uma coisa interessante, mas eu não quero criar esperanças. Então, até, porque assim, a gente teve lá no episódio da Sword, falando pô, perdi uma galera no espaço, o Hayward falando. Aí você tem, nos episódios depois, a Rambeau falando, eu teria uma amiga que ajudaria nesse ponto. Que aí, acho que entrou a confusão da galera da dublagem, né? Porque há uns episódios atrás ela falou da amiga que ia ajudar nessa questão pra entrar lá dentro, e ontem, no caso, ela falou do The Guy lá, do cara. Então, tipo assim, tem gente falando que é quarteto. Eu acho que é muito cedo, porque é o último filme. Não, ou tá no espaço ou tá pra ajudar, caralho. Então dá pra dar os lugares ao mesmo tempo. Então, assim, mas voltando pra dentro do Rex, a gente tem que, por ter conseguido lá atrás fugir do roteiro do Dia da Wanda, e talvez o dia foi esquisito nesse Halloween por conta disso, o Visão descobre, cara, uma galera meio que fora da área de atuação, que é aquela cena bizarra da mulher chorando, tentando colocar o negócio na cortina, assim, no varal, tá ligado? Que aflição, velho. E aí o Visão falei, carai, cuzão, que nem o Thiago Ventura. E vai ver o que tá acontecendo. Aí ele tira o uniforme, sobe lá, tal assim, e vê um carro parado na tal da avenida, que é a Avenida Ellis, que é o carro da Agnes. E aí ele vai lá ver o que tá acontecendo com a Agnes, né? E, tipo, ele tem um poder lá. Você vê que, tipo, ele não sabe o que tá rolando lá, mas ele tem um poder. E ele consegue, tipo, meio que desbloquear a Agnes, né, cara? E nesse momento eu achei muito esquisito, tipo assim, galera já... Porque o episódio nos deixa entender que a Agnes também é vítima da parada. Só que o comportamento que a gente até mencionou no começo do episódio, fazendo uma transgressão ao longo do episódio... Cara, a Agnes não é inocente nessa história, velho. Ela sabe de algumas coisas ali que a galera não sabe, tá ligado? Então, tipo assim... Ela tentou pagar de inocente, né? Eu acho assim, mas uma coisa que é engraçada, porque eu acho que até o próximo episódio vai ser sobre a Agnes, tá ligado? Porque eu acho que ali foi coisa da Wanda. Sabe como tem aqueles cortes que a gente não sabe o que aconteceu? Porque ela não teria motivo nenhum de estar ali, por exemplo. A Wanda sacou que ela é uma parada e meio que deixou ela dando volta com o carro, sei lá. Saquei. Porque ela já tava fantasiada, já tava, tipo... Parece que teve algum momento que ela meio que tretou com a Wanda e ela foi pra lá, entendeu? E isso é o estranho. E assim, ela ressalta pro Visão, ela pergunta, eu tô morta? Não, por quê? Não, porque você tá morto. Ela ressalta pro Visão que ele tá morto. E, tipo assim, tem uma parte que, nessa conversa que ela vira e fala assim, me ajuda, vocês são os Vingadores. E o Visão não lembra quem é os Vingadores. A mesma vai falar, lógico, ele tá apagado desde o blip do Thanos lá, tá ligado? Desde antes do blip do Thanos. Sim. Só que ele lembra quem é os Vingadores, sim. Ele tava nos Vingadores em 2015, na Era de Ultron, tá ligado? Então, assim, o que eu acho foda é que o Visão não lembra de coisas que a Wanda não lembra. O Visão só lembra das coisas que a Wanda lembra, cara. Que as coisas que a Wanda quer que ele lembre. E isso que eu tô achando muito louco. Como assim? O Visão não lembra não. Entendeu? Não, aí teria sentido. Não, tem sentido. O Visão não lembra das coisas que a Wanda não quer que ele lembre. Sim, não, isso tudo bem. Não, isso tem sentido. Que a gente sempre fala, né? Isso eu concordo. WandaVision, que é o que pode ser muito mais a visão da Wanda do que Wanda e Visão. A gente sempre falou isso aqui. O que você acha desse apontamento, velho? Você acha que pode ser isso? E que isso pode gerar umas coisas muito loucas na história? Pode. Ao mesmo tempo que, assim, se isso acontece, ela deveria ter um controle total sobre ele até onde ele anda, né? E a gente vê nesse episódio ele quase escapando, assim, isso fugiu dela. Mas isso já mostra que ela não tem controle da cidade inteira, porque quanto mais longe as pessoas ficam paradas, assim. Tanto que até o pessoal, quando começa a ver lá no radar, ele fala assim, peraí, essa galera tá morta porque não tá mexendo.
E o Visão foi lá andando e não perdeu isso, né? Foi até além. Isso que é o bizarro. Isso que é o bizarro. E quem foi o alerta sensor dele foi o outro filho que até então não tinha apresentado poderes, e você pode aproveitar esse momento pra falar sobre ele. O Icano, que é o Billy. E que, assim como, entre aspas, o Tommy é a cópia do Mercúrio, o Billy é a cópia da Feiticeira Escarlate. Só que ele parece que ele tem um poder mais voltado... Ele também tem questão de telepatia, telecinese. Eu acho que... Não sei se a Wanda tem isso, mas ele tem. Eu acho que se tivesse, ela tinha percebido. Não, é isso, ela não tem. O Billy tem. Sabe uma coisa que foi bizarra dele, do Billy? É que ele sentiu ele fora do X, né? Sim, ele sentiu a parada fora do domo lá, tá ligado? E aí, além disso, desses poderes, ele tem uma coisa mais voltada pro eletromagnetismo e tal, assim, o poder deles. Não sei se eletromagnetismo, mas eletroestático, ele consegue fazer umas barreiras, assim, tá ligado? E, tipo assim, ele é bem poderoso, cara, mas muito poderoso. Porque ele tem, tipo assim, ele consegue ter mais ou menos o que a Wanda tem, só que vão colocar de poderes, assim, táticos. Assim, ele tem mais, tá ligado? Que essas paradas elétricas que ele faz. E nisso, cara, esses dois personagens entrando agora, é interessante não só por conta do perfil dos personagens, mas também pelo, vamos colocar assim, perfil de comportamento desses personagens. Por que eu digo isso? Já mandando um abraço aí pra ex-prefeitos do Rio de Janeiro. Pois a tal HQ da Jornada das Crianças lá, que tem o beijo gay, é o Icano beijando. E, tipo assim, o Icano é gay. E o Billy é bissexual. Ou seja, velho, se a gente conversava sobre o universo Marvel e tal assim, a diversidade tá vindo, principalmente desde Pantera Negra, assim, e Capitã Marvel e tal. E vamos colocar... não sei se vai ser tão explorado ainda dentro de WandaVision, mas se esses moleques ficarem pra fora do domo, assim, se, tipo assim, apesar de todo o rolê, assim, eles não foram desintegrados na hora que acabar a história de WandaVision, serão dois personagens com a temática LGBT, com um protagonismo dentro do MCU. É mais um exemplo de representatividade no meio dessa coisa, né, cara? A gente sabe o quanto a Disney ela quer dialogar, né, com todos os tipos de pessoa. O preto, a mulher, o gay, o trans, né? A cada dia mais essas pessoas que consomem o material, elas querem se ver refletidas, né, naquilo que elas consomem. Então abre aí um precedente, talvez não de princípio, demora um pouco, mas aquela coisa, né? Pro lado de cada tela aí dos quadrinhos, a gente já tá vendo uma movimentação de inserção e ao mesmo tempo a inclusão. Então há uma probabilidade muito grande de, mesmo que não aconteça nada, né? Eu acho até engraçado que você comenta isso, porque na época que a gente comentava que ia ter um personagem LGBT no episódio 9, e a galera do Star Wars ficava assim, não, como assim não pode? Star Wars não tem nada a ver, Star Wars é sobre guerra. Aí eu falei assim, acho que esse pessoal ele acha que um filme vai de repente parar uma aventura pra mostrar uma trepada. É isso que eles devem pensar, né, cara? Bate um medo, né? A galera bate um medo e fala assim, meu Deus, não posso ver, você aí. Não é assim que funcionam as coisas. Cara, às vezes você tá... Isso pode ser demonstrado de diversas maneiras, sabe essa coisa do tipo, os caras tão tretando, de repente um cara tá quase na morte, um vem e salva, eles trocam o olhar, tipo, valeu, você me salvou, mas entre homens, que não tinha antes, né? Cara, isso já dá dentro de uma aventura, uma maneira muito orgânica de mostrar, né? O cuidado de um homem com o outro, uma mulher com outra mulher. Não, mas a galera acha que quando vai inserir o LGBTQ+, que vai ter um momento, que vai ter uma pausa, aí você vai ver lençóis dobrados, corpos emaranhados. Se for. Foda, né, cara? Burrice, né? Toda teimosia, todo preconceito vem acompanhado com uma carga de burrice muito grande. É isso que me irrita. Entendeu? Foda, porque é isso mesmo, cara. Então, já preparando o fã mais reaça, sim, vai ter representatividade nesse MCU nessa nova fase, cara. E com ainda mais filmes Marvel, Capitã Marvel 2, e esse lance que tá meio esquisito da Rambo com a Carol Danvers, eu não duvidarei de mais nada. Então, se prepara, amiguinho, que gosta de brigar na internet. Você vai se foder. Não gostou? Não vê. Exatamente. Simples assim.
Mas assim, antes um pouquinho dessa cena, que o Vebs acabou de comentar, do Visão tentando sair do Rex pra ajudar a galera, pra tentar buscar uma ajuda pra essa galera, melhor dizendo, tem a cena do Pietro, com a Wanda dialogando assim, o Pietro, tipo, pô, da hora você usar seu poder e tal assim. E a Wanda, ela estranha nesse momento, porque, tipo, ela conhece o Pietro. Mas eu acho que na visão dela, o Pietro não ia elogiar ela tá fazendo isso. Tipo, ia ser entre a voz da consciência dela. E não foi. O Pietro ali, ele entrou elogiando ela por ter feito tudo aquilo lá, por ter utilizado o poder de uma forma megalomaníaca e tal, assim. E a hora que ela se volta, os olhos dela para o Pietro, ele tá com o zumbizado e furado que nem no final do Era de Ultron. Só que, como eu tô falando aqui, não é o mesmo Pietro. O ator tem um recast. A Disney tá dizendo muito claro pra gente, tá tendo um recast ali, tá ligado? Agora, se esse recast tipo, vamos colocar coisas fora MCU, é um recast de verdade, ou se é um recast, alguma coisa colocada dentro da série, a gente ainda não sabe. Uma coisa que a gente sabe é que teve uma entrevista recentemente que os produtores da série tiveram que convencer muito o Kevin Feige pra colocar o Pietro, que era da Fox, nessa história. E que, tipo assim, que eles tiveram que dar uma justificativa muito boa. E essa justificativa a gente ainda não sabe, né, Alessandro? Então, é uma coisa que é engraçado mesmo, que até uma coisa que ele mesmo falou. No começo do episódio mesmo, os caras eles mostram o antigo Pietro e o novo, tá ligado? Sim. Eles mostram o antigo, o novo e aparece a Darcy Recast, de propósito, assim, na cara. Tipo assim, velho, não tá sendo à toa. Mas uma coisa que eu sempre defendi, que agora a gente pode falar sobre isso, eu ainda acho, assim, o Pietro pode ser, tipo, uma variação da Dot lá que sumiu, que pode ser uma das formas do Mephisto, por exemplo. Eu acho que é o Mephisto brincando aí, sabe? Então, aí a gente vai para as teorias de quem é o Pietro, né? Porque o Pietro mesmo, ele começa a comentar assim, tipo, ela fala assim, mas você acha errado? Ele, não, eu acho fantástico, tem que usar mesmo. Pô, como você escondeu os seus filhos, como você usa tal, sabe assim? Saber muita coisa. Eu acho que sim, é uma entidade que tá querendo saber, sei lá, de alguma parada do nível de poder e como a Wanda vai desenvolvendo esse poder, porque, mas se a gente pegar também, cara, a Wanda vem crescendo no universo Marvel, que pra mim ela é uma das personagens até mais fodas de todos mesmo, tá ligado? Não, e cara, ela tá virando totalmente. Mas só pra fechar, antes de passar a palavra pro Web, só pra gente fechar esse do episódio e passar pras teorias finais desse episódio, por que acontece isso? Como demonstra muito mais esse poder, igual o Alessandro falou. O Billy vira e fala pra Wanda que o Visão tá tomando no cu lá fora, ela expande o Rex, assim, tipo, para todo mundo, ligado? Dá um pause, né, na atuação da galera, porque não precisa atuar mais, o Visão não tá lá dentro, todo mundo que tá lá dentro, pelo jeito, sabe que é só uma atuação. Expande o Rex, tá ligado? Engole a Sword e tudo mais assim, engole a Darcy, que tava presa com a galera da Sword lá, e o episódio acaba nisso. Com mais uma grande demonstração de poder da Wanda. E dessa história toda, Vebs, o que você acha dessa loucura que aconteceu aí? Tem um momento no episódio antepenúltimo que é um debate entre a Darcy e a Rambeau, ou a Darcy e o Wu, não lembro, que eles estão falando sobre mensurar o poder da Wanda. Não, o poderoso é a mulher, é a Capitã Marvel. Não, peraí, a Capitã Marvel é poderosa porque recebeu a Joia do Infinito. A Wanda não, a Wanda quase fudeu com o Thanos. Isso até nos Legendary, aí, que é clipezinhos pra memória, eles relembram a Wanda quase triturando ali o Thanos, né? Sim. Sim. Ela é foda, cara. Ela é foda sem a Joia do Infinito. Ela não precisa de uma carga. Então a gente sabe que Capitã Marvel é a Superman Marvel no universo MCU filmes. Mas acho que fica ali, pau a pau, ela e a Wanda, viu, cara? Pois é, cara. Então, outra coisa que você falou do The Guy aí, será que não pode ser também o Doutor Estranho? Pode já chamar a ideia do filme? Cara, não sei. Eu acho, porque assim, tá certo que é recente, a gente não presta atenção nisso, né? O Doutor Estranho é um filme de 2016, mas na linha do tempo da Marvel, ele apareceu pouco antes de Vingadores Guerra Infinita. Então assim, ele é um cara recente. Tipo assim, ele teve... Você sabe que é o foda... Mas o foda que eu acho que não é ele é por causa da tecnologia, velho. Então, isso que eu ia falar. Porque ele é um cara que ele fica muito mais, tipo assim...
ele é um cara que, pô, vai dar merda no mundo místico, eu vou. Se qualquer outro tipo de merda, que nem tem lá no Guardiões Volume 2 lá, que o Ego, ele faz um bubble assim, que vem engolindo a galera e tal assim, foda-se, tá ligado? Vai ter lá o Pacto de Sokovia, a destruição de lugares e tal assim, o Doutor Estranho, foda-se, tá ligado? Ah, vai ter o Wakanda, foda-se. O Doutor Estranho só aparece a hora que a magia vai entrar. Então, assim, eu não acho... Por isso que eu falo do... Então, por isso que eu falo do acesso, entendeu? Por isso que eu falo, tipo, da entidade ter esse acesso a uma coisa que a Wanda consegue fazer, ele não consegue. Ele aprende, ele desenvolve, abre uma cadeia, aí o Doutor Estranho fala assim, puta, que porra é essa? Deixa eu ver o que é essa merda. Mas, Bob, será que... Eu acho que jogar o Mephisto agora é queimar um cartucho muito desnecessário. Então... Ninguém especulou se pode ser o Ben Mendelsohn, porque ele tá desde a década de 80. Ele tá inserido já na população... Né? E se a tradução você tem The Guy, a garota, sei lá, pode assumir qualquer forma mesmo. E quando a Rambeau fala, tu conhece alguém que vou atrás, pode estar indo atrás dele também, dele, dela, não sei qual forma ele vai tomar. Entendi. Pode ser. Eu vou puxar um negócio aí. Só fechando o ponto que o Web soltou. Eu não acho que é o Doutor Estranho nem por essas questões que eu falei, mas simplesmente porque ele não teve tempo de conhecer a Monica Rambeau. Tá ligado? Não teve tempo ainda. Tipo assim, quando a Mônica voltou, antes a SWORD era muito underground a parada. Ela, entre aspas, ela cresceu quando teve o blip. E quando ela voltou, não tinha Doutor Estranho. Doutor Estranho voltou na cronologia da Rambeau há 20 dias atrás do blip, tá ligado? Então, assim, eu acho que não teve tempo. É alguma pessoa que a gente não conhece, muito provavelmente. Ou que a gente conhece e que tem uma relação com ela que não foi mostrada ainda, assim. Sei lá, não seria um Gavião Arqueiro, sei lá, um Hulk. Pô, não sei, tá ligado? Mas, assim, sobre essa questão do pesadelo. Eu vou dizer uma teoria antes. Porque que eu não coloquei no último vídeo, que eu acabei esquecendo. Inclusive, peço desculpa se quem tá assistindo também, que é mais de 1 hora de vídeo, mas enfim. Eu mencionei uma teoria que eu não citei, que é a seguinte. Eu até comentei por cima quando soltou, e eu acho que o Cadu chegou a mencionar ela no vídeo do episódio anterior lá no canal dele. Que assim, a gente sabe que as coisas entram dentro do Rex na mesma, vamos colocar assim, idade que as coisas estão sendo simuladas lá dentro. Ou seja, o drone dos anos 80 entrou lá porque tava tendo anos 80 na simulação da Wanda lá dentro. Então, assim, o Pietro da Fox, ele é anos 80, anos 90. Então, pra você tirar ele de algum lugar e colocar ele aqui dentro, mesmo que ninguém lembre de nada, porque a gente viu que nem o Visão tá lembrando das coisas lá dentro, uma pessoa que lembra de verdade é a Wanda, e as pessoas que não estão sob o poder da Wanda. Eu pensei em... o Doutor Estranho pegou ele lá de uma Terra Fox e jogou lá dentro. Mas eu acho difícil a teoria acontecer, porque a Marvel vai ter que explicar muita coisa, muito além do que ela tá ali predisposta pra colocar. Mas pode ser, sei lá, colocar uma Terra alternativa que tenha ele, que já que bate anos 80, anos 90, pegar ele e colocar aqui, e entre aspas, essa força que fez isso, não ter noção disso, tá ligado? Eu acho difícil ser o Mephisto, por quê? Porque o Mephisto é o capeta. E o capeta ia fazer exatamente, tá ligado? Ele ia colocar o Aaron Taylor Johnson lá, ele ia colocar o Evan Peters. O que pode ser que tá entrando lá dentro lá. Ô, Alessandro, você falou que não desconfia, né? Quem que você acha que é, cara? Cara, eu acho que é uma entidade. Eu não sei se pode ser o Mephisto, pode ser, sei lá, algum outro mais abaixo. Porque assim, eu acho que tem que ter a justificativa de falar pro Doutor Estranho falar assim, pera, mano, que merda é essa? Pra justificar a Wanda ser, por exemplo, a vilã do filme dele, tá ligado? Sim. Pelo menos até o momento. Eu acho que pode ser o... A ideia da Wanda ser vilã da própria série eu acho fenomenal. Então, mas aquela coisa de ser, tipo, alguém controlando ela a ponto de, mano, dar uma... dessa série não terminar bem. que é o que leva a crer que vai acontecer. Mas assim... um cara pode ser, e que é uma conexão que já é assumido que vai ter, e que eu acho que faz todo sentido se eu for olhar pra uma ótica de que as pessoas estão em transe lá dentro, tirando a Wanda, tá todo mundo meio que em transe lá, a gente não sabe até nem se a Wanda tá em transe lá dentro, apesar de que quando ela sai fora no último episódio ela não tá em transe, o aparenta não está em transe. Não, ela não tá, ela tem consciência. Nesse ponto específico cabe o pesadelo, cara.
Porque Então. mexe com sonhos e tudo mais assim, tá ligado? Uma questão de apneia. E aquela tal. coisa, tipo, vai, por exemplo, imagina que ele tenha muito mais liberdade pra depois liberar, sei lá, soltar o Mephisto, tá ligado? Sim. Mas, É o que eu falei, eu acho que a Wanda é uma chave a ponto da pessoa. Mano, pode ser um pesadelo total, velho. sim. E aí aí que mora a ponte certinho que a Marvel vai fazer, provavelmente, para o filme do Doutor Estranho. Mas eu acho Pode ser pesadelo porque, ó, sabe por que pode ser pesadelo? Porque até então justifica, às vezes, ela ficar vendo os caras mortos, tá ligado? Sim, total. Isso que eu pensei também. Trauma, né? Tipo trauma. Tipo, que nem a ver o Visão, assim como ver o próprio Pietro normal, esse Pietro de agora vê daquele jeito com os tiros, por mais que não é o mesmo. Uhum. E talvez vamos colocar assim, a conexão do pesadelo com a Wanda seja a relação das bruxas de Salem, que ainda não foi explorado e que Sim. foi gravado aqui, que a gente até mostrou, que vazou foto e tudo mais e tal, sim. É. Mas, Temos um bom Fred Krueger, na verdade. Verdade. mas Bela assim, colocação. agradecer, logicamente, ao Bob e ao Vebs por ter participado com a gente aqui. E agradecer você por ter assistido essa análise mais complexa, mais longa sobre esse episódio 6. Espero vocês na semana que vem para mais reflexões sobre o episódio. Curta, compartilhe, favorite, sinalize e se inscreva. E até o próximo analisador.